Olá, pessoal. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa de podcast Você Pode Mais, Questões e Soluções, né? Com Sabrina Nunes e Monique Prazeres. Monique, conta as novidades pra gente. O que você está trazendo? O que você está escondendo aí, Monique? Conta. Gente, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo junto com Sabrina nesse nosso projeto do Questões e Soluções. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Primeiro de tudo, Sabrina, dizer que o nosso WhatsApp já está no ar. Sim, você ouviu aqui o plim-plim, né, do WhatsApp. É o 99500-3077, tá? A gente está recebendo sugestões de temas, sugestões de convidados. Vai chegar uma hora que a gente vai estar com convidados, né? Sugestões e perguntas. E aí tem uma coisa legal, porque quem quiser participar da nossa lista de transmissão vai autorizar, obviamente, Claro, né? e vai receber os e-books referentes aos temas que nós estamos tratando aqui. Então, já tem 2 e-books prontinhos, né? Porque nós já temos os 2 programas anteriores e agora todo o programa vai ter um e-book e quem tiver na nossa lista vai receber esse material para ter em casa esse material, até com mais dados, mais questões, além do que a gente fala aqui. É uma forma que a gente tem de estar lidando, né? E compartilhando conhecimento mesmo, né? E hoje é interessante, né? O tema ESG, ele é um tema que vai suscitando uma série de questionamentos. Então, o nosso programa anterior, nós tratamos do que é o ESG, um panorama geral, e aí gerou algumas perguntas de algumas pessoas, algumas questões de algumas pessoas, porque tem alguns mitos, tá, Sabrina, que são postos nesse tema, infelizmente. E mitos são para serem derrubados, né? Então, um dos mitos que se fala sobre ESG é que o ESG é uma onda verde, né? O ESG nem é uma onda e nem é só verde, né? Se você prestar atenção, o ESG são 3 letras, né? E aí eu já estou tomando a liberdade de falar, eu falei no outro podcast também, que tem um segundo E aí na frente, né? Então vai virar um ESG, né? Porque vai entrar a questão da economia, né? Então a gente tem fatores econômicos, fatores ambientais, fatores sociais e fatores de governança. E aí as pessoas acabam se prendendo muito de uma forma equivocada, como se o ESG só falasse de ambiental. E não é só de ambiental. Sim. Não que o ambiental não seja absolutamente importante. A gente precisa do meio ambiente saudável para a gente sobreviver, né? Senão a gente não tem ser humano, não tem vida. Se não tem ser humano, não tem vida, não tem empresa, não tem nada, e o planeta acaba. Então a gente precisa efetivamente cuidar do nosso meio ambiente, sim. Mas a gente precisa, na questão do engajamento dos negócios, a gente precisa entender que o negócio tem que estar alinhado com esses, primeiro, as 3 linhas, que é o ambiental, o social e governança, mas também linkado, não esquecendo que é um negócio e que a questão econômica tem que ser transversal às 3 outras questões. E o outro mito é que é uma onda, né? Quer dizer, aquela coisa que é a onda que vem e que passa. Não é isso. Não é uma onda. É uma política perene. É uma política que vai se perpetuar. E outra coisa, não é um movimento paz e amor. Não é também. A gente, quando fala em ESG, a gente fala de business, a gente fala de negócio, a gente fala de dinheiro, a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente fala de inter-relação entre as empresas, a gente fala de contratos, Por que isso, Monique? E a gente fala isso quando a gente fala em Macaé, principalmente. Macaé, você sabe que é uma cidade peculiar no estado do Rio de Janeiro, né? É uma cidade que está à frente do seu tempo no desenvolvimento econômico, é uma cidade que está à frente do seu tempo com todas as possibilidades aí de expansão, né? O tempo todo Macaé vive um momento já há algum tempo de franca expansão, né? E é uma cidade invadida, no bom sentido, por empresas enormes, por grandes multinacionais, por empresas gigantescas, né? Que as suas sucursais, as suas filiais estão aqui. E essas empresas, elas estão ligadas ou ao mercado econômico
americano ou o mercado econômico da União Europeia. Interessante isso, né? E aí, esse movimento, o movimento ESG, ele não é ele é um movimento que ele é mundial. E o Brasil vem se adaptando a ele. Então, quando você encontra, por exemplo, uma notícia de que já no ano que vem já está para ser aprovado no Conselho da União Europeia um documento que define diligências das empresas em sustentabilidade, empresas que fazem parte do bloco da União Europeia. Nossa. E que esse documento muito provavelmente ano que vem já vai estar em vigor, que impõe algumas obrigações às empresas que tenham 500 trabalhadores ou mais, o que não é uma mega empresa, ou dependendo do ramo e do impacto que ela causa, 250 empregados ou mais, vai ter que se submeter a uma série de normatizações. Eu trouxe... Nossa, Monique. Pois é, e eu trouxe uma que eu acho que a gente pode discutir. Eu ia te perguntar isso, né? Um dos pontos eu trouxe aqui, eu vou colar porque são muitos, mas um dos pontos diz assim, uma das diretrizes, né, para essas empresas, interromper relacionamentos comerciais. Parou. O que é interromper relacionamento comercial? É você cortar um contrato. Nossa. É você não contratar. Interromper relacionamento comercial ou linhas de negócios cujos riscos relativos aos impactos negativos não possam ser suficientemente mitigados ou prevenidos. O que isso quer dizer? Você tem... Isso é muito sério. Você tem uma empresa aqui em Macaé que faz parte que a sua sede está situada no bloco da União Europeia, que vai estar enquadrada nessa legislação. E essa legislação não é só para operar lá, é nas sucursais, nas filiais, em todos os braços que essa empresa tiver, onde quer que ela esteja. Ela vai ter que obedecer a essa normatização, e essa normatização diz: se você está impedido de fazer negócios com quem não obedecer às diretrizes sustentáveis. O que isso significa? Por exemplo, pegamos uma empresa que está com uma filial aqui, que está com uma sucursal aqui em Macaé, e essa empresa quer contratar, por exemplo, alimentação. Ela não vai trazer alimentação da Europa para cá, ela vai contratar aqui em Macaé. Sim. Ela vai contratar a alimentação, por exemplo, que ela vai ter que contratar de alguém. Verdade. Ela vai contratar do fornecedor Sabrina. Sabrina tem um fornecimento de alimentação que ela entrega em quentinhas, enfim. E aí, a Sabrina, dona dessa empresa que fornece alimentação, vai ser impactada por essa determinação da União Europeia. Por quê? Porque se essa empresa observar que a Sabrina não mitiga os seus riscos, os seus impactos, esta empresa não poderá comprar mais as quentinhas ou alimentação da Sabrina. E a Sabrina acabou de perder um negócio. Meu Deus. Monique, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Você acha, pelo que a gente já conhece do cenário, né, das empresas, principalmente no nosso estado, né, do Rio de Janeiro, você acha que as empresas do nosso estado já estão preparadas para essas mudanças? Não estão. E eu vou te dizer por que não estão. E te afirmo que elas não estão. Tá? Porque quando veio a política ESG para o Brasil, e aí tudo era uma novidade, como tudo que surge é uma novidade, isso é normal, as pessoas precisaram se ambientar com essa história. Sim. E precisaram encontrar soluções para isso. As grandes empresas, eu estou falando de grandes empresas como Natura, Unilever, Magalu, Banco Itaú, e Renner e outras, né? As grandes empresas, exatamente porque elas têm negócios fora do Brasil... Isso que eu ia falar, normalmente são multinacionais, né? Tem negócios fora do Brasil, elas foram meio que... Lembra quando... Você é mais nova do que eu, mas eu sou da época que o cinto de segurança não era obrigatório. Sim. Então, a gente colocava, a gente não colocava. Até que veio o impacto de você pagar uma multa, etc. Sim. E você começou forçosa... Infelizmente é assim, né? Você forçosamente começou a puxar o cinto para... Não era porque você tinha consciência, não. Você começou a usar o cinto para não pagar a multa. O movimento ESG foi exatamente a mesma coisa. Ou você entende o que é o ESG e você se adapta, ou eu não vou fazer negócio com você, ou eu não, e o banco não vai te dar o crédito verde, Nossa. ou não vai te dar Isso é muito sério, Monique. não vai te dar
as condições de juros legais para você, e a gente vai tocar nesse assunto, etc. e tal. Então, forçosamente, vamos ter que nos adaptar às grandes empresas. Porque elas têm negócios fora e fora do Brasil estava sendo exigido com mais critério. Ok, começou o movimento aqui. Mas começou um movimento muito embrionário e muito superficial ainda. Então, tratava-se muito com que eu, pessoalmente, hoje, o nosso instituto desenvolve um método diferenciado de análise das políticas ESG, porque ficou assim, eu vou montar aqui uma vice-presidência de ESG, aí vou montar uma diretoria de S, uma diretoria de E, uma diretoria de G, cada um com 10 funcionários para tratar desse assunto. Só que isso é custo para uma empresa. Será que a Quentinhas Sabrina pode fazer isso? Será que a Quentinhas Sabrina, no exemplo que eu dei, ela consegue fazer isso? Não consegue, não tem capital para isso. Mas a Quentinhas Sabrina será impactada pela política ESG. E aí vai fazer o quê com a Quentinhas Sabrina? Monique, qual o custo, assim, para implantar uma política ESG? Vou te explicar. Aí eu tô falando não só de custo financeiro, mas, assim, de impacto disso. Porque, às vezes, é bom a gente esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo que, às vezes, a gente pensa assim, olha, vamos supor, né? Qual o custo de, por exemplo, você asfaltar uma determinada rua? É milhões. Mas quanto tempo vai durar aquele asfalto, né? Então, assim, eu penso que, às vezes, o investimento, ele é diluído ao longo do tempo, então não é tão caro quanto se pensa. Exatamente. E fora isso, Sabrina, a gente também, quando a gente fala em implementar o ESG, nem sempre você vai ter um custo financeiro de pronto. Nem sempre. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O S do ESG, que é o social. Gostei. O S, eu vou puxar seu saquinho hoje. O S do ESG, que é o social. Quando você fala de social, você não está falando só do impacto da empresa na sociedade. Você está falando do impacto do S na empresa. Por exemplo, o Brasil hoje é o segundo... Vou te dar um exemplo clássico. O Brasil hoje é o segundo país com maior incidência da síndrome de burnout. Sim. Ok. Aí você conseguiu olhar para dentro da sua empresa e identificar isso? Será que na sua empresa a maneira com que o seu planejamento estratégico está sendo conduzido... Ele está levando... A cultura da empresa está levando para aquilo ali. Aí você, caramba, às vezes não é maldade, não. Às vezes não houve uma atenção para aquilo. E quando você vira o olhar e busca resolver aquela questão, você acabou de atender o S do ESG. Nossa, fiquei até feliz, porque eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, né? Que uma das coisas que mais me assustou no serviço público, principalmente na área que eu atuo hoje, foi de observar o quanto as pessoas estão adoecidas, né, e tomando ansiolíticos. E aí a gente percebe que ou se trata da cultura, né, organizacional, ou é uma questão de adoecimento da sociedade. Então a gente começa a pensar nisso. Isso que você está colocando, e esse foi um desafio para mim. Eu falei, preciso melhorar o ambiente organizacional. Você aplicou o S. Né, se eu torno um ambiente organizacional mais leve, permitindo que as pessoas também, assim, eu aprendi isso na administração, que a gente precisa escolher. Tem pessoas que têm aptidão para uma coisa e tem pessoas que não têm aptidão. Tem gente que vai lidar com o público de forma maravilhosa, mas coloca ele no escritório para poder fazer conta, para poder fazer planilha, ele, entendeu? Não vai funcionar ali. É isso. Então, agora eu vi que eu estou aplicando a ESG. Você está aplicando a ESG. Estou feliz. Então, obrigada pelo conhecimento. Entendeu? Né? Então, assim, quando você... Aí, qual é o primeiro passo? Né? E aí, Monique, é só para os grandes, porque eu não tenho essa estrutura. Vamos voltar lá no nosso exemplo das Quentinhas Sabrina. Poxa, Monique, mas eu não vou criar uma vice-presidência, isso não existe para mim. Peraí, Sabrina. E aí, olhando para essa necessidade e para essa urgência de solução, porque os micro, pequenos e médios serão atingidos por via de regra e por via de consequência com o impacto das políticas ESG. Não tem jeito, tá? E aí, como é que eles vão fazer? Então, o nosso instituto desenvolveu um método de atenção para
para esse público, no sentido de preparar essas empresas. Nossa, muito bom. Sem essa necessidade, essa estrutura toda, até porque essa estrutura toda que as grandes empresas têm, ela é própria para essas grandes empresas. Sim. Mas e para as outras empresas que vão ser impactadas, por exemplo, essa decisão da União Europeia e que vai impactar Macaé? Porque, por exemplo, em Macaé nós temos a Petrobras e boa parte das nossas empresas e até mesmo o ramo do comércio presta serviço e é movimentado pela indústria do petróleo. Então, assim, você dizer que você vai ter uma extinção, um corte, né, no vínculo entre empresas, porque uma é fornecedora da outra, sim, né? Ele não vai... Isso pode causar um pode caos, causar um impacto. né? Exatamente. Só que como isso já está, é o que a gente sempre fala, né, do desenvolvimento sustentável. É o perene, é você se programar. Você já não sabe que isso vai acontecer em 2024? Por que você agora já não se prepara? E aí a gente se deparou a fazer os nossos 2024 estudos. é muito recente. Pois tá aqui, tá na porta. Então, assim, quero deixar um recado para quem nos assiste aí, principalmente quem é empresário, ou você que é trabalhador, né, que tem contato aí com a chefia da sua empresa, que já dê essa dica aí para as empresas onde você atua, de estar, né, especializando, contratando serviços, aprendendo, né, se preparando para a implementação dessa política. Tem que implementar. E vai implementar atropelado, mal implementado, porque o que você criou? Sai na frente quem, né, se prepara. Eu sempre falo que planejamento é fundamental. A gente tratou disso no podcast, né? Que eu apertei você. E aí, em 2019, não há muito tempo atrás, os maiores CEOs dos Estados Unidos assinaram uma carta, que é a carta Business Roundtable. E nessa carta eles dizem, nós não estamos mais apenas preocupados com o lucro. A gente está preocupado, no lucro sim, mas estamos também preocupados com o valor que a nossa empresa gera para os stakeholders, ou seja, para todos os envolvidos no nosso processo de execução do nosso serviço, ou da nossa manufatura, etc. e tal. Isso impactou o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele começou a criar, por exemplo, linhas de crédito verdes. Nossa, linhas de crédito para políticas ESG. Como é que funciona isso? Pois é, começou a criar estudos de fornecimento. Você sabe que as empresas, 99% das empresas, elas sobrevivem alavancadas com recursos bancários. Sim. Né? Então, quanto menor for esse juro que essa empresa consiga no mercado financeiro, né, no banco, melhor para ela alavancar o seu negócio. Então, quando você... Aí ele tem que fazer um relatório para o banco. Isso é uma realidade hoje, tá? Nossa. Para o banco, dizer assim, olha só, ele exige um relatório de políticas ESG. Aí, no relatório de políticas ESG... É todo banco que oferece isso... Hoje em dia, esse tipo de crédito ainda é para as empresas maiores. É igual acontece com o BNDES, né? Exatamente. Mas como é que... Aí você pergunta assim, Monique, mas como é que isso vai impactar o pequeno, mas não o médio? pode se juntar, assim, ter um grupo de empresas que se juntem? Pode, mas é isso aí. Você já pegou o esquema. E aí, o que acontece? Essa empresa mega, que vai lá, que tem que fazer o seu relatório de ESG para apresentar no banco para conseguir um juros menor, uma linha de crédito melhor. Lá no relatório dela, ela tem que dizer que ações ela teve não só na empresa, mas da empresa para fora. Eu, por exemplo, não me relaciono com um fornecedor de quentinha que use quentinha de alumínio. Vou te dando um exemplo idiota. Entendi. Aí ele vai escrever lá, olha, eu não faço... Ai, ganhou um pontinho. Eu não me relaciono... A minha fornecedora de alimentação... Eu vou ficar nesse exemplo pra gente fixar. A minha fornecedora, ela fornece em quentinhas retornáveis. Opa, que legal. Por quê? Porque além de você estar agindo na empresa, dentro da sua empresa, lá com as suas políticas de ESG, você está extrapolando os muros. Isso é ponto. Você percebe que... Sim. Você percebe que quando ele... Você está vendo a cadeia de suprimentos toda. Exatamente. Né? O foco, então, é a cadeia de suprimentos. É a cadeia toda. Não é só ele. Você precisa ser... Hoje em dia exige-se uma política... Isso vai acirrar. De diligência. Você tem que ser diligente. Você tem que extrapolar os muros da sua empresa. Porque senão você fica, olha, eu fiz... Tô aí, tô de boa e o resto que se dane. Não, você tem que provocar o coleguinha, o teu fornecedor, para que ele faça também. Só que o seu fornecedor não tiver
preparado, ele vai ser, ao longo do tempo, alijado do processo econômico. E o outro coleguinha que vislumbrou, lembra que a gente falou no outro podcast sobre perenidade do negócio, sustentabilidade do negócio? Ele vai permanecer no negócio ou ele vai entrar e tomar a tua vaga. Por isso que eu disse que quando eu falo de ESG... Se preparem, né? Quando eu falo de ESG, eu não estou falando de bicho grilo. Não é isso. Eu estou falando de business, eu estou falando de negócio. Eu estou falando de fechar negócio. E o mundo dos negócios é competitivo. É muito competitivo. E hoje é um diferencial. E não é mais só entre os grandes. Está começando aí para o médio, para o pequeno, para o micro, que vai ser porque o médio vai ter algum fornecedor que é micro, o micro vai ter um fornecedor que é pequeno, o pequeno vai ter um fornecedor... Você percebe que é uma cadeia onde todo mundo influencia todo mundo e não tem mais jeito. Então, principalmente cidades como Macaé, que tem essa convivência muito estreita com multinacionais, precisa se adaptar imediatamente às políticas ESG, porque vai ficar para trás. Sim, com certeza. Não tem como. Então, a primeira pergunta, e aí a gente vai começar a entrar na questão de como fazer passo a passo, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: antes de você pensar em ESG, pega o ESG, põe do ladinho assim. Quem sou eu? O que eu faço? É a identidade da empresa, né? Missão, visão e valores. Exatamente. Né? E a maioria não tem na missão, né? Pensando na questão da sustentabilidade. Exatamente. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, esquece um pouquinho o ESG. Vamos lá. Quem sou eu? Porque se você não consegue identificar quem é você não vai conseguir identificar os impactos que você causa na empresa e da empresa. Então, você é parar. Peraí. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu quero? Qual é o meu planejamento? Eu tenho planejamento estratégico. Que muitas empresas não têm. E não vamos também colocar essas empresas que não têm do lado do pecaminoso, não. Né? Não vamos crucificar, não. Vamos consertar. Você não tem? O que você tem? Eu não tenho missão, não tenho visão, não tenho valor, não tenho planejamento. Então, se precisar, vocês procurem a Monique. Aí me procura. E aí você vai. Primeira identificação, você tem missão, valor, você tem planejamento estratégico. Então, você não tem como falar em ESG, porque o ESG é uma política que tem que estar incluída no seu planejamento estratégico. Você não tem, o primeiro passo não é o ESG. O primeiro passo é você criar o seu planejamento estratégico. É você entender quem é você. É verdade. É você entender os impactos que você causa e que você pode causar e o que você pode mitigar ou não, como você lida. Você tem pessoas na sua empresa, você trata como essas pessoas, equidade, etc. Então, você primeiro tem que se entender. Muito importante isso. Senão, você não vai conseguir implementar ESG, nunca vira uma farsa, como infelizmente existe por aí. As pessoas, na ânsia de querer resolver, e eu sou pessoalmente contra, que é o autodiagnóstico. Se você acredita em autodiagnóstico, você não precisa de médico, né? E é muito difícil a gente também identificar nós mesmos, né? Porque até na ciência a gente fala isso. Esses dias eu tive uma aula, e aí vou compartilhar com vocês, justamente sobre a ciência neutra. E aí a gente chegou à conclusão que não é, porque quando você faz uma pesquisa científica, vai muito da sua história ali, da sua forma de pensar e de ver o mundo. A mesma coisa acontece no mundo dos negócios. Se você mesmo vai fazer a sua autoanálise, né, você vai identificar os pontos fracos e fortes da sua empresa, você está com um olhar viciado. Porque você, assim, vamos ser muito sinceros, que empresário que quer, né, apresentar as suas fraquezas? Ele não quer apresentar suas fraquezas e quer que ninguém saiba suas fraquezas. Lógico, né? lógico. Até ninguém porque quer. Você está competindo com outros. Então, o que você tem que fazer? Mas entender a sua fraqueza é importante. Porque isso é que te fortalece. Porque quando você sabe, até na Bíblia fala isso, né? Quando sou fraco é que sou forte, que estou forte. Porque quando você entende aonde está a sua fraqueza, é que você encontra elementos para se fortalecer. Exatamente. Então, assim, não pensem que ter um auditor, ter alguém que vá com um olhar, né, para dentro da sua empresa para identificar os seus pontos fracos, que seja uma coisa negativa. Não é. Muito pelo contrário, é algo extremamente positivo e necessário. Sim. E você ter uma instituição que já vem com um olhar, né, frio, que eu digo frio, assim, isento de emoções, isento de elogios, porque nem tudo é elogio, as pessoas querem muito, buscam muito isso, às vezes muita gente também não sabe ouvir o não. Exato. Né? É um exercício, tá? E
o médio e pequeno empresário sofre com isso, porque são normalmente empresas familiares. Exatamente. Né, que passou de pai para filho, então eu aprendi assim, vou morrer assim. Os irmãos são sócios. É família. Então, assim, a gente precisa, para crescer, sair, é aquilo que eu brinco. Eu falo assim, ó, quando eu tô com um problema, eu saio, eu me olho de fora para dentro. Né? Como as pessoas vão me ver nessa situação, nessa tomada de decisão? Quais impactos, né, a minha decisão ela vai abranger ali. Então, a mesma coisa é na empresa, né, Monique? É igual. Você fez uma análise perfeita. É absolutamente igual. Então, você precisa... Entendi. Porque você precisa até entender o que você não tem. Que tem o passo anterior, o requisito para aplicar a política ESG. Bom, isso é legal. Positivo. Isso é muito positivo. Você vai estruturar e não... Ah, mas Monique, isso é pro Mega... Não, isso é pro MEI. Quer crescer? Começa fazendo a coisa certa. Isso é pro MEI. Senão você vai quebrar. Exato. Né? Isso é para todo mundo. Com a diferença que quanto maior você é, esse processo só é mais complexo. Sim. Mas ele não deixa de existir para ninguém. E às vezes é mais difícil você implantar numa empresa que já tem uma cultura organizacional formada, muito grande, do que você começar fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Então, se você está começando aí o seu negócio, fica essa dica. Já procura, né? Entra lá no site do Instituto Lotus, já vai procurando essa informação. Estou falando aqui, não estou privilegiando, né, a marca, mas a gente tem que, né, honrar a quem honra, né? E Monique tem me ajudado muito aqui no programa. A gente tem, né, feito esse bate-bola. E dizer para vocês que Monique e o Instituto Lotus têm um conhecimento a respeito do assunto. A gente desenvolveu um método para isso. Eu aprendi uma coisa, e aqui eu não estou fazendo propaganda não, pessoal. Eu aprendi uma coisa com um curso que eu participei, que o palestrante ele disse o seguinte, o Wendel Carvalho, ele disse que quer ter sucesso, às vezes você precisa fazer um grande investimento. De que forma? Procura o quem. Às vezes a gente vai levar muito tempo estudando o assunto para um resultado que você precisa. Como é que, por exemplo, eu tô com um exemplo, né? Tô com um problema emocional. Para eu poder fazer psicologia, eu vou levar 5 anos. Caramba. É melhor procurar um psicólogo. Ele já está formado, ele já está pronto. Então, assim, você quer atingir um sucesso na cadeia produtiva, você quer fazer a coisa certa, procura quem sabe, né? Procura quem já está no ramo, né? Procura a empresa da Monique, procura outras instituições. Olha, porque eu também falo uma coisa, Monique, é igual médico, você tem que ter identificação. Perfeito. Então, você vai procurar as instituições, né, que você conhece. É claro que aqui a gente está falando especificamente do Instituto Lotus, né, que eu conheço a sua pessoa, conheço o seu trabalho, a sua dedicação, mas você tem que procurar e você tem que ter identidade. Então, assim, levar esse trabalho também, Monique, para dentro das empresas, trazer esse conhecimento que você está fazendo de forma gratuita. E quero até te agradecer, te parabenizar aqui, né, honrar quem honra, por você estar fazendo isso, porque isso abrilhanta muito o nosso programa, isso enriquece o nosso programa, e dizer que você está fazendo a sua parte social. Sim! Você está devolvendo para a sociedade. Um conhecimento gratuito. Conhecimento para dividir, né? E dizer assim, que quantas horas você levou para aprender, para estudar, para chegar nesse nível, né? Isso é investimento. Mas nem todo mundo vai ter o tempo que você teve para se dedicar. Então, pega o conhecimento, vai em quem sabe, né? Em quem pode te dar a ferramenta, né, para você desenvolver a sua empresa e aproveita isso. Porque, pelo que você me falou, 2024 tá aí, gente. Isso vai impactar. Isso já vem... Eu fiquei muito apavorada com essa informação, de ser logo o ano que vem. Exatamente. As empresas da União Europeia vão ter que se adaptar e tem muitas que estão assediadas aqui. E elas vão ter que olhar, meu filho, infelizmente, eu não vou poder mais... Porque no meu relatório de sustentabilidade, eu não posso dizer que você é meu fornecedor. E outra, Monique, muitas empresas aqui estão abrindo negócios lá fora. Exatamente. Muita gente está saindo daqui e indo para Portugal, muito brasileiro, né? E aí? Para a Europa. Vai ter que se adaptar. Está preparado para isso? Está preparado para tudo isso, para essas exigências? E chega lá, você não tem, assim, aqui a gente brinca do jeitinho brasileiro, né? O europeu não tem jeitinho brasileiro. Jeitinho europeu mesmo.
Então, assim, ou vai, ou tá pronto, ou não tá. Você não vai vencer. Você vai chegar lá e, infelizmente, você vai ficar de fora. Exatamente. Vai Assim, voltar com o rabinho entre as pernas. Quem quer também expandir os seus negócios, né, para a União Europeia, já fique sabendo, 2024. E outra, a União Europeia, assim como os Estados Unidos, influenciam totalmente a economia, a nossa economia. Nós temos, assim, por cultura, né, nós brasileiros, e eu me lembro da época da escola, que a gente falava dos enlatados. Não sei se você lembra disso, Lembro. Né? Que era toda a tecnologia que a gente importa, né, de fora, dos Estados Unidos, de outros países. A gente, infelizmente... Continua importando tudo. Nós somos, assim, um povo muito inteligente, muito esforçado. Temos uma gama, né? A nossa população, ela é grande, mas ainda estamos carentes de tecnologia, de informação. Muito! Né? Então, a gente não tem como competir com esses países que já estão anos-luz fazendo isso. E aí eu penso o seguinte, eu não tenho como competir? Não tenho. Mas eu tenho condições de melhorar essa situação. Sim, o máximo que puder. E como é que, assim, eu vi, né, dei uma estudada, que as políticas ESG, elas precisam estar, como você falou, alinhadas com o planejamento estratégico. Tem algum passo que é importante, que você considera importante, para as empresas melhorarem, avançarem, né, no planejamento estratégico, para elas chegarem na política ESG? Sim. O primeiro passo, já tem o planejamento estratégico. Ótimo. Beleza. Toda empresa tem que ter, né? Vencemos essa etapa. Deveria ter. Mas se não tiver também, não vamos crucificar. Vamos ajudar a fazer. Isso aí. Tá? Então, ótimo. Deixa eu ver esse planejamento estratégico. E aí você vai identificar o que você produz, o que você entrega para a sociedade enquanto negócio. Legal. E os impactos internos e os impactos externos do seu negócio. Feito isso, ponto. Elenquei. No que eu sou legal, que eu não preciso nem mudar nada, que eu já estou muito legal. Você, por exemplo, relatou que vem buscando sempre ao longo das suas gestões, né? Melhorar o ambiente de trabalho, melhorar o ambiente corporativo. Isso é uma ação essa. Então, nesse ponto, você está muito forte. Beleza, vamos manter isso aqui. E o que a gente precisa, no que está ruim para mim? Quais são os meus pontos fracos e meus pontos fortes? Ponto. Existem várias normatizações mundiais que norteiam as políticas ESG. Uma delas, que é uma que você ama, que você sabe muito, que você estudou muito, estuda até hoje muito, doutora no assunto, que são os ODS. Amo! Pois é, por isso que eu puxei a sardinha. Os ODS, por exemplo, eles são indicadores das políticas ESG, todos os 17 ODS. E dentro dos 17 ODS tem 169 metas. Sim. Okay. Que não é pouco, hein, gente? Não, mas tem mais. Medir, inferir isso não é fácil. Tem mais. Aí, fora isso, você tem a ABNT 2030, que você tem mais ali uns 80 critérios que ela elenca para você atender. Você tem a ISO 26000, que também tem um rol imenso vamos falar assim, simplificadamente, de dicas, de sugestões. O que você faz? Você pega todos aqueles seus pontos fracos e você Monique, eu vou atender aos 17... Vamos falar de ODS porque você domina muitíssimo bem. Eu vou atender os 17 ODS? Não, tem ODS ali que não vai atingir o seu negócio. Né? Isso se chama materialidade. O que dentro desses 80 critérios da BNT 2030, o que isso aqui, dentro dos 169 metas dos ODS, o que isso aqui dentro das diretrizes da ISO 26000, dentro desse universo que eu tenho aqui, o que aqui é meu ponto? É uma análise de planilha. O que aqui impacta os meus pontos fracos? Legal. Identifiquei? É isso. Xizinho. Sim. Aqui. Didaticamente. Tá, e o que eu posso... Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque ninguém tá jogando dinheiro pela janela. Verdade. O que eu posso fazer? Agora,
agora, hoje, curtíssimo prazo, eu posso mudar o meu ambiente de trabalho para diminuir a incidência de síndrome de burnout na minha empresa. Eu posso... É uma ação prática. É uma ação prática. Você já fez alguma coisa, curtíssimo prazo. Você não teve um custo. Eu tenho que ir aqui não, aqui eu vou ter que fazer. Sabe quando você vai comprar, por exemplo, vamos voltar nas quentinhas Sabrina, né? Os negócios da Sabrina estão crescendo e aquele fogão que ela tinha já de 4 bocas não dá mais, graças a Deus. Ela precisa comprar um de 6, um de 10, um industrial, etc, etc. Ela não vai ter que fazer um investimento? Sim. Ela vai ter que fazer um investimento para o crescimento do negócio Sim. dela. Vai ter algumas ações dentro da política ESG que vai ter um investimento, mas vai estar mensurado o crescimento que aquele investimento vai trazer. Médio prazo, porque eu vou ter que fazer uma captação de recurso aqui no banco. Médio prazo, porque eu vou ter que pegar esse dinheiro que vai entrar não sei quando para fazer, vou me programar. Implementar a política ESG, Sabrina, não é algo de hoje para amanhã e não precisa ter... É longo prazo, né? Desespero. Não, é pior que longo prazo, é eterno. Sabe por quê? Porque a política ESG passa a fazer parte do planejamento estratégico. É verdade. E outra, o monitoramento e o reporte é fundamental. Isso é muito importante. Por que ele é fundamental? Porque o que hoje tem uma solução X, com a inovação que vem acontecendo, daqui a 3 anos, aquela solução já é uma outra solução que você vai aplicar. Mais barata, mais simples, melhor. Então, você tem que estar sempre fazendo o monitoramento e o reporte disso. Muito interessante. Tem que fazer isso. E aí a tua equipe vai estar preparada para isso. E aí você vai identificar e vai fazer o planejamento dessa implementação da política a curtíssimo prazo, às vezes é uma mudança, aquilo que você falou com muita propriedade. Uma pessoa, ela tem uma capacidade maravilhosa, uma loja de roupa, de falar com as pessoas e de vender roupa. Você botou a criatura no caixa. E o caixa doido pra vender, o caixa vende roupa no caixa. Você tá levando e diz, você não quer mais uma blusinha, não? Não tem isso? Tem. Aí você se tocou daquilo, a Sabrina, a dona da loja, vou trocar fulana de fulana. Fulana ficou mais feliz, ciclano ficou mais feliz, tudo ficou melhor, a empresa ganhou e você não teve um custo. E você está implementando a ESG. É essa desmistificação que eu quero fazer. Entendi. Ela não é algo que você precisa fazer. Você precisa fazer grandes coisas, sim. Mas começa nas pequeninas coisas. Porque você, quando não tem nem a noção do que se trata, você está muito provavelmente deixando de fazer as pequeninas coisas. Sim. Vamos começar pelas pequeninas coisas e elas vão trazendo os seus resultados e você vai vendo, vai implementando o resto. Então, é sobre isso. É sobre você começar, iniciar. Então, primeiro, se conhecer. Segundo, entender os seus impactos. Terceiro, colocá-los, encaixá-los nas métricas internacionais, da ISO 26000, da BNT 2030, das ODS. Sim. Você encaixar isso nas métricas e fazer o plano de ação para que você, então, possa implementar sem o desespero de ter que fazer tudo amanhã. Entendendo que tem o de curtíssimo prazo, curto, médio, longo e o perene, o para sempre. Você me falou uma coisa aí que eu fiquei aqui viajando no sentido bom da palavra. Por conta do meu projeto de pesquisa, eu estava estudando um pouco sobre alguns métodos estatísticos. E aí, eu estava vendo, até comentei isso num outro podcast que nós tivemos presente, que eu vi ali estudando e tal, e aí eu fiquei aqui viajando, porque você tem 3 ferramentas, né, que tem um rol de indicadores, e aí eu fiquei pensando, talvez, Monique, seria interessante também a adoção de um método estatístico para interligar, né, dentro das empresas, o que ele precisa aplicar. Porque, por exemplo, dentro da ISO 26000, o que combina com qual ODS, o que combina com qual, né? É isso. De acordo com a empresa. De acordo com a né? empresa, é muito peculiar. Muito peculiar. E aí, assim, a gente chama de análise PCA, esse conjunto, né, de indicadores que ele vai ali indicar. Ó, de um número X, né, de fatores, você tem
alguns que se correlacionam, ele tem uma correlação. Então, assim, para a empresa entender também que, por mais que seja simples, você, enquanto gestor, ter essa concepção do que combina com o que, e como combinar, e como medir, como inferir isso, não é uma coisa tão simples. Não. Né? E o que você não mede, você não gerencia. Você precisa medir. Você que na academia, você é pesquisadora? Sim. Você sabe muito bem que o que você não tem indicador, o que você não mede, não te gera resultado. Como é que você vai fazer comparação? Como é que você vai fazer gráfico? Como é que você vai fazer um relatório? Não tem como. Não tem como. Impossível. Exatamente. Então, isso que você falou é absolutamente fundamental. Isso aqui já dá uma tese de... Já dá. Não, mas é verdade. E, na verdade, é um método... E é novo. Novo. É inovador. Exatamente. Você vai adequar. Imagina que você tem aqui um gabarito e você vai pegar, a tua empresa vai fazer assim, ela vai encaixar onde aqui? Em qual ODS? É isso em qual aí. métrica? Em qual critério da BNT 2030? Aí aqui. E daqui. Pensa assim, você falou uma coisa anterior, que eu vou roubar de você um pouquinho. Você falou assim, poxa, eu tô com um problema emocional, eu vou procurar o psicólogo, etc, etc. Sim. O que o terapeuta faz? Na verdade, quem faz é você. Ele só faz assim, ó. Sabrina, você já pensou sobre isso? Ele conduz, né? É que a gente chama da terapia cognitiva comportamental, né? Você ajuda a organizar os pensamentos. É exato, é um terapeuta. É isso aí. É um monitor, é uma mentoria. Que vai dizer assim, olha só, você já parou para pensar que você podia trocar a Maria e a Joana de lugar no exemplo da loja? É só isso. E não. Você precisa disso. A empresa precisa disso. A empresa né? precisa disso. Precisa dessa visão. E às vezes você não tem profissionais dentro da sua empresa, mas você tem bons profissionais. E ele tá preocupado com outras coisas. Cada um na sua área, com o dia a dia. E você precisa... O que a pessoa que tá passando... Ninguém cresce apagando incêndio. Não, né? não. Você não cresce apagando incêndio. Não. Você precisa do mentor, você precisa do terapeuta, você precisa... Você concorda que quando você malha com personal, te dando aquela atenção, é totalmente diferente de quando você vai fazer sozinho? A mesma coisa é a política ESG. Porque muitas empresas, no afã e no desejo, na pressa, né, naquela pressão, às vezes, até dos seus, das empresas que estão fazendo negócio, começaram a querer fazer a autoavaliação, as autodecisões, mas não com uma equipe especializada naquilo. Porque as grandes empresas têm vice-presidência de ESG. Elas são pessoas especializadas naquilo. Ótimo. Mas o outro não, ele pegou o funcionário, coitado, que estava lá no RH, soberbado, que o RH é uma área que... Coitado, eu tenho pena do RH, morro de pena, o pessoal do RH. Mas na época de folha de pagamento... É um pessoal sofrido. Verdade. Galera do RH, beijo pra vocês, admiro, ó. Aqui falar nisso, em Macaé, nós temos um grupo, mandar um abraço para Gabriela, para Tânia, né? Que são pessoas do grupo ARH. O ARH é um grupo em Macaé, porque vocês são guerreiros de RH que são da área do petróleo, a área offshore. Então é muito bacana, porque no nosso município a gente tem isso. Eles trocam, colocam informações, né, sobre assuntos diversos. Acho que até seria legal, Monique, em um determinado momento, você está indo apresentar, né, isso para o gerente de RH aqui da nossa cidade, porque nós temos muitas empresas em Macaé. Acho que Macaé e Rio de Janeiro são as cidades... Pode fazer um workshop, pode fazer uma palestra. Sim. Não tem problema nenhum. Eu acho que as empresas precisam ouvir isso, né? A gente precisa levar para o alcance dos empresários a respeito da política ESG. Não é por nada, pessoal, mas é porque este conhecimento, de fato, né, ele vai mudar o conceito da sua empresa e também vai te colocar à frente de muitos negócios. Porque vai chegar um momento, como você colocou aí, que exatamente, a coisa vai ficar mais acirrada mesmo. Então, as empresas precisam estar preparadas para esse momento. E outra coisa, existe a possibilidade, existe hoje em dia, está todo mundo muito interconectado, né? A conexão, aí o mundo não tem como voltar
isso atrás. E aí, essa interconexão, ela trouxe um aumento absurdo do risco, por exemplo, reputacional das empresas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma dinâmica de política ESG interessante, e a gente falou da geração milênio, né, no outro podcast, e geração Z, que é uma geração que está antenada, verdade, que são os me lembro consumidores, disso. que está antenada com o consumo consciente, por exemplo, saindo um pouco das relações só empresariais, ele vai colocar lá, quem não se lembra do risco que a Odebrecht correu, né, reputacional, com os escândalos que teve com governança. Verdade. É o G da governança. Eu ia até te perguntar isso. É o G da governança. É o G da governança. Que a gente falou Petrobras, Odebrecht, todas elas, e outras tantas, né? Elas correram o risco e pagaram o preço do risco reputacional. No G da governança. Ficou marcado, assim, a Petrobras quase que ninguém fala muito, mas quando fala Odebrecht virou já sinônimo, associa, né? E hoje em dia você pega negativa. o celular, você põe qualquer coisa ali, aquilo vai, você perdeu o domínio daquilo. Aquilo vai dizer, verdade. Então, olha que legal, se você está preocupado com o seu risco reputacional, e o cara vai quem tinha Sabrina ou na Sabrina Modas, e ele coloca na rede social dele uma atitude legal, ou o seu funcionário elogia, aquilo vai disseminar. É o diferencial. É o diferencial. Ou, agora, o contrário também acontece. Então, você, quando se preocupa com isso, você protege, inclusive, a reputação da sua empresa. E reputação da sua empresa é business, é dinheiro. E a primeira impressão, eu sempre brinco. Entendeu? É isso que a primeira impressão eu quero não é que fica. Isso, não é política bicho grilo, não. Sim. A gente está falando de negócio, está falando de crescimento, está falando de desenvolvimento econômico, está falando de gerar contratos, de gerar dinheiro, de gerar crescimento. E hoje a política ESG é um grande caminho para isso. Eu fico muito chateada quando eu vejo algumas pessoas não levarem a sério a política ESG como ela merece, como uma grande porta de negócios, como uma grande porta de desenvolvimento, que ela é, entendeu? E aí trata com irresponsabilidade. Faz um diagnóstico aí, se vira, diz alguma coisa e vamos embora. E você não altera e não muda nada de fato. Sim. Quando, na verdade, quando você muda, você consegue crescer. Então, você está tirando daquela pessoa a capacidade de crescimento dela, né? Você quer ver uma coisa? O ODS 12, aí eu vou puxar um pouquinho para o ODS, que é em sua homenagem, né? O ODS 12, por exemplo, diz que ele trata do consumo e produção responsáveis e o critério ambiental do ESG. Sim. Se você fizer um descarte do seu resíduo responsável, você já está atendendo ao ODS 12. Talvez você atenda e não saiba. Verdade. E não propague, e não faça um relatório de ESG. Ou talvez você faça um descarte equivocado e está ferindo o ODS 12. Eu tô te dando um exemplo bobo. Prático, né? Por exemplo, ODS 12, fome zero e agricultura sustentável. Restaurante, ou um conjunto de restaurantes, faz um processo de compostagem, por exemplo, tem muito resíduo ali. Verdade. E você faz adubo e doa ou vende a um preço módico para a agricultura familiar. Você está atendendo ao ODS 2. Você está atendendo a um critério de ESG e você não sabe. Isso é muito isso que o muito Instituto legal. Lotus se propõe a fazer. Identificar, enquadrar você e te ensinar a fazer esse relatório para que você possa entender o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Eu estou te dando exemplos, assim, aleatórios e bobos que você pode... como você pode fazer. De que forma você pode fazer. Monique, a gente pode fazer coletivamente? Pode fazer coletivamente. Você pode fazer, se você tiver uma mesma atividade, porque você não vai... eu tenho um carinho muito especial pelo ODS 17, que é o ODS da cooperação. Como é que funciona, Monique? A questão da cooperação no Cooperação. ODS 17. Então, o ODS 17. Você tem aqui um pool, e aqui em Macaé é muito interessante, é muito peculiar, porque você tem um pool, por exemplo, de hotéis, um do ladinho do outro. Sim, verdade. Tem um pool de restaurantes, um do ladinho do outro. Isso facilita a logística de ações de ESG, não para, aí em vez de restaurante, eu sou o dono do restaurante X. Eu quero fazer, eu vou implementar. E o restaurante Y
Não. O que você faz? Vai lá no restaurante Y, conversa com ele, vai no restaurante Z. Vamos fazer essa política aqui atingir todos nós. Você concorda que quando você coopera, você divide custo, Verdade. você divide impactos e você aumenta o impacto da ação para a sociedade. Sim. Então, dá para fazer... Quando você vê a Coca-Cola junto com a Ambev, eu estou falando de Coca-Cola, estou falando de Ambev, se unirem numa política de resíduo, elas cooperaram. Aí você que é 10 vezes menor, 15, 20, 30 vezes menor, não vai cooperar? Eu lembrei disso que você está falando das aulas de biologia, né? Que tinha cooperativismo, né? Entendeu? Mutualismo. Então, assim... Se até o reino animal, o reino animal é assim. Age dessa forma. Hoje em dia está muito... Acabou, está fora de moda, aquele capitalismo selvagem. O capitalismo hoje é o capitalismo solidário, é o capitalismo de stakeholders, é o capitalismo que envolve todo mundo e que é bom para todo mundo. Isso dá certo, isso funciona. Não existe mais a competição. A competição é cafona. Hoje em dia é a coopetição. Você não vai deixar de ser... Até aprendi aqui, que eu falei uma palavra aqui. Inclusive, tem um livro maravilhoso, tem um livro que o nome dele é Coopetição. Eu esqueci o nome do... Me perdoe, tá? O autor. Mas é um livro sensacional que fala exatamente sobre isso. Não é você não vai competir. Tomara que o coleguinha do lado, ó, vá à falência. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Não vou contar pra ele, não. Pequena, não vou, né? nananã. Nada disso. Ele é meu, ele tá competindo o mercado comigo? Tá. Ele tá dividindo, não é competindo, tá dividindo o mercado comigo? Está. Mas existem pontos em que nós sofremos do mesmo mal. Isso aí. E por que a gente não vai resolver? Por que a gente não se junta? Hotéis, por exemplo, tem muitas demandas que são unificadas, que são as mesmas. Se unam para resolver. Você tem um consumo de água em hotel muito grande. Verdade. Por que não criar uma solução única? É igual a questão da comida, né? A comida. E por aí, eu estou falando de negócios que você tem em Macaé demais. Subnegócios lá dentro subnichos de negócios. Subnichos de negócio dentro do negócio que vai gerar benefício para todo mundo. Volto a dizer, eu estou sendo chata, mas gera business. O cooperativismo mesmo é uma... E aí eu estou falando cooperativismo agora no sentido da palavra, né? Criar cooperativas. Exatamente. Você tem uma cooperativa que vai cuidar da questão do gerenciamento de resíduos de hotéis, da rede hoteleira, olha que bacana e olha quanto essas empresas podem estar ganhando, né? Essas cooperativas podem estar ganhando. Às vezes a pessoa está desempregada por falta de... Exatamente, de criatividade, Sabrina. Conhecimento, Exatamente. de apoio, suporte. E é aí que essas soluções que a gente está dando aqui aleatórias, sim, é uma solução. Elas vão se encaixar naquele problema que a gente identificou lá naquela planilha das metas, vai identificar a solução e vai dizer como implementa a solução. Fulano, ó, vocês vão implementar assim, vocês vão fazer assado, vai estar aqui prontinho o modelo para você fazer. Então, você vai... Por isso que quando eu digo que é do MEI, a Unilever, é verdade. É um mundo, né? É um mundo e é um mundo de negócio que você vai fazer. Você vai gerar lucratividade. E o mais interessante é que existem alguns documentos, relatórios. Por exemplo, tem um relatório do Grupo Zeno, que foi agora publicado, que diz que 83% dos consumidores entendem que as empresas só devem ter lucros também produzir impacto positivo. Tá vendo? Que não é justo você ter lucro criando impactos negativos. Eu estou falando do seu consumidor, não estou falando mais das suas relações comerciais. A gente está passeando um pouco das relações interempresariais e da relação com o seu consumidor. Sim. Existe um outro relatório que diz que em 2025 os consumidores vão preferir consumir produtos e serviços que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente, à saúde humana. Você vê campanhas que foram feitas de lojas, por exemplo, principalmente confecções, lojas de roupa, que as pessoas não estavam consumindo mais porque tinha denúncia de trabalho escravo. As pessoas se importam com isso. As pessoas se importam. Se elas se importam de divulgar o que há de ruim,
elas também vão se importar de divulgar Isso o que é de bom. interessante, muito importante. Então, você ganha na sua reputação, na sua imagem. Você ganha quando você faz um determinado relatório das ações efetivas. Você ganha com contratos com as empresas que estão sendo exigidas pelos bancos, que elas vão buscar dinheiro sobre o relatório do que ela está fazendo de uma forma diligente. Você só tem a ganhar. É investimento. O custo que você tiver, que vai ser o mínimo possível, que passa muito por atitudes, ele vai reverter para você em business e vai reverter para a sociedade, porque você desenvolve a comunidade do entorno. Sim. Por exemplo, você capacita. Economia circular economia circular é fundamental, tá super dentro do ESG. Entendeu? Então, assim, você tem uma gama e é uma infinidade de soluções, porque cada empresa tem o seu DNA. E você precisa, primeiro de tudo, fazer esse raio-x dessa empresa. Entendi. Então, esse é o primeiro passo. E se não tiver planejamento estratégico, não tiver missão, não vai se crucificar. Ok, vamos fazer. Eu falo sempre da oportunidade. Já identificou que não tem, vamos fazer. Não é dificuldade, é oportunidade. É oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Monique. Assim, são informações muito precisas, né? Informações assim, muito técnicas, importantes. Eu queria que você passasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando quais são, então, esses passos, né? Já que a gente já esclareceu, né, o que é a política, como é que ela funciona, o que está para acontecer aí no cenário mundial. Como é que ela implanta isso? Como é que ela implanta? Primeiro, ela tem que definir para ela a pressa dela, isso é pessoal, não tem certo nem errado, tá? A pressa dela em implementar a política ESG. Quanto maior for a pressa dela, maior vai ser o investimento dela. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de investimento tudo, de tempo, investimento de conhecimento, uma série de coisas. Bom, identificou? Vai identificar se ela está inerte, se ela já está agindo, se não está. Identificou sua missão, seus valores, suas metas, planejamento estratégico, identificou seus pontos fracos e fortes, aplicou e identificou quais são as métricas internacionais que ela está, eu vou botar ferindo, mas que ela está agredindo no negócio dela, desenvolveu as soluções a curto, médio e longo prazo, montou o seu plano de ação, colocou em prática, fez um monitoramento e o reporte. Acabou, é isso. Nossa. Esse é o passo a passo cronologicamente. Muito, 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 assim, muito bacana, né? A gente está caminhando para o final, apesar É tão gostoso! Muito gostoso, gente. Mas a gente está caminhando para o final, assim, a gente está aproveitando aqui, né, o conhecimento da Monique em todos esses aspectos que você tem, assim, um conhecimento muito, muito importante. Eu acho que, assim, é fundamental estar passando isso para as empresas. Eu acho que as empresas, principalmente aqui da nossa cidade, precisam se especializar, conhecer. Precisam mesmo. E precisam aplicar o ESG. E aí eu queria trazer aqui, Monique, se você podia dar, assim, pelo menos assim, alguns exemplos de ações assim, que já foram adotadas, né, ou que são adotadas nas empresas em relação ao ESG. Sim. Seus clientes, como é que funciona, né? Eu até trouxe aqui, que eu fiz isso aqui, e tudo isso aqui realmente aconteceu em empresas diferentes, já deram certo. Então, é legal quando a gente dá exemplos, Sabrina, de coisas reais. Que funcionam, que deram certo, entendeu? Por exemplo, eu não vou citar o nome da grande empresa de moda, mas tem uma empresa de moda, eu estudei o relatório de ESG dessa empresa. Olha que coisa interessante, eu não sabia. A indústria da moda é a segunda indústria mais poluidora do mundo. Nossa, achei que era da beleza. Não, da moda. E aí, por exemplo, essa blusa aqui. Vai chegar uma hora que eu não vou mais querer essa blusa. Concorda? E aí, eu vou descartar essa blusa. Algumas pessoas vão doar. Eu faço isso, eu dou. Vão doar, né, para outras pessoas usarem, etc. Mas vai chegar uma hora que essa blusa, ela vai continuar sendo um tecido, mas ela não vai servir mais para uso. É como a indústria, por exemplo, da construção civil. Outra problemática. Né? É outra problemática. Mas vamos para moda. E aí,
isso aqui vai virar um pedaço de pano, que não dá mais para você vestir. Vai pro lixo. Né? Vai pro lixo. E aí, o que essa empresa fez? Essa empresa disse assim, olha, se você trouxer o pedaço de pano, lá, a sua roupa usada, a sua roupa velha, etc e tal, eu vou recomprar de você por um preço mínimo, tá? Você vai me dar esse pano. Quer dizer, essa empresa já se preocupou... brechó faz, né? Já se preocupou com o descarte. Você não vai mais descartar, ela está descartando para ela. Ela tem uma maneira de trabalhar esse tecido lá, de cortar, de picar, tá? Trabalhar esse tecido. Vai fazer uma nova malha desse tecido e vai fazer roupas recicladas e vai vender a preço mais barato. Sim, ontem até eu conheci, teve um pessoal aqui da Secretaria de Estado que trabalham com as políticas, né, para o público LGBTI+. E conversando com o superintendente, ele trouxe para mim de presente bolsas mesmo que são feitas, né, de material que é reutilizado. Isso é sensacional. Sensacional. Eu fiquei assim encantada com o trabalho, parabenizar, né, a ação, porque assim é uma ação governamental, mas que eles dentro fazem da política ESG. isso aí, eles colocam lá outdoor, banner, enfim, eles pegam aquele banner, eles reutilizam fazendo bolsas, né? E a gente, às vezes, você vai no supermercado, leva aquelas bolsas, né? É isso! Então, assim, você evita de ter sacola, de levar sacola, apesar de que eu levo sacola para minha casa, confesso, né? Que eu uso no lixo. Então, eu estou reutilizando de alguma forma, né? Quando eu uso a sacola. Mas eu tenho procurado adotar também, levar aquela bolsa, né? Para poder fazer compra, arrumar minhas compras ali e levar para casa. Exatamente. Então, assim, cada ação que você faz em prol do meio ambiente, você está contribuindo também. Com certeza. Né, com a agenda ESG. Com a agenda ESG. Na verdade, com o da agenda ESG, que é muito importante. Isso. Então, e eu estava conversando com uma amiga que também é da moda, e aí é um caso interessante concreto. Isso, né? E ela compra aqueles rolos, né? Tecido, porque ela faz roupa. E quando você corta o tecido, tem as sobras. Tem as sobras. O que ela faz com essas sobras? Ela dá para uma cooperativa de mulheres que fazem fuxico. Que legal! Aí faz colcha de fuxico. É lindo, gente. Faz bolsa de fuxico. Lindo. Você tá entendendo? Uma ação simples, boba. Simples. E ela implementou, ela se preocupou com o impacto. Lembra que eu falei na empresa e da empresa? Sim. O impacto da empresa na sociedade. Ela, na verdade, ela atingiu dois itens. O S do social, porque ela favoreceu uma economia, ela deu matéria-prima para as mulheres ganharem dinheiro. E, ao mesmo tempo, ela deixou de descartar aquele resíduo. Quer ver uma coisa legal também que eu vi que estava acontecendo até no meu bairro? As pessoas estavam pedindo doação de meias, né, usadas, para poder transformar em cobertor. Né, para as pessoas, no período de inverno. Então, assim, super bacana. E quer dizer assim, você acopla isso também com a empregabilidade. Exato, porque você com a pode renda, criar com a geração de renda. Uma cooperativa, por exemplo, de costureiras, né? Que elas possam fazer esse trabalho. Por exemplo, tem pessoas que também gostam, né? Como a gente está falando de moda, mas a gente está falando de não só de moda, mas de arte. Então, porque você já viu aquelas colchas, né? São quadros que às vezes são usados com restos de tecido. Então, assim, são trabalhos, usar a criatividade. Eu sempre falo que, o mercado está saturado. Está saturado para algumas áreas. Se você não tem condição de ir para a área offshore, tem outras áreas, né, que estão precisando. Não, e que tem a ver com a sua aptidão. E que às vezes você vai ganhar muito mais dinheiro. Porque tem a ver com a sua aptidão. Com a economia solidária, né? Eu acho a economia solidária uma grande solução. Fantástico. E vou te falar uma outra coisa. Economia solidária, logística reversa, tá tudo dentro das políticas ESG. É mesmo, não sabia. Cooperativa, gente, tá dentro da política ESG. Eu tô precisando contratar o seu serviço. Tudo isso é geração de solução. Porque, assim, eu estou aprendendo demais, Monique, com esse momento que a gente tem vivido aqui do Questões e Soluções. Eu estou brincando aqui de contratar, mas falando, né, a grosso modo, querendo deixar, né, esse recado para vocês, da importância também, né, da gente estar conhecendo o tamanho, a dimensão do ESG,
porque eu não tinha essa dimensão, né? A gente vê as coisas muito isoladas. E a sensação que eu estou tendo é que o ESG, ele é a aliança. Ele é o elo. Ele é o elo. Entre vários conceitos e conhecimentos. Perfeito. Nossa, é isso. Vamos fazer um podcast sobre isso? ESG, o elo entre políticas internacionais, entre métricas internacionais. Porque você junta os ODS, que são maravilhosos, você junta as metas do Pacto Global, sim, você junta a ISO 26000, você junta a BNT 2030, tudo numa política só. Parece até o que aconteceu com a lei de licitações católica. Mas é isso. Pegou tudo e falou, gente, é isso aqui. Simplificou o negócio. É essa, gente. E acabou o negócio. Você sabia que você quer ver uma coisa? Numa empresa, tá? Vamos falar do S de novo. Numa empresa, você vai ser contratada numa empresa. Ah, Sabrina, você vai ser assistente administrativo aqui. Um exemplo. Aí o outro também é assistente administrativo, o outro também é. Cada um faz uma coisa diferente, com um grau de responsabilidade diferente. Mesmo cargo e salários diferentes, é uma confusão. Você organizar um plano de carreira na sua empresa. Não precisa... Isso, por exemplo, é uma atitude de S. Nossa! Porque você vai gerar naquele funcionário, primeiro, uma sensação de que ele pode subir na carreira. Você vai estimular ele a trabalhar. Você vai estimular ele a se realizar. Você vai atuar no emocional daquele funcionário. E você não gastou R$1. Você fez um plano de carreira só. Isso é uma atitude S. Eu tentei trazer exemplos simples para mostrar que implementar a política ESG não é algo complexo. Não é algo difícil que você não consegue implementar. Faz lá uma política de avanço na carreira, um plano de carreiras. Você procura se relacionar com a comunidade do seu entorno. Você já tá aplicando o S do ESG. Muito bom. Entendeu? Então, assim, é muito legal quando mas você só vai conseguir fazer isso com aqueles passos anteriores. Se conhecendo, botando o seu plano estratégico dentro das métricas, tá? Que é a parte mais técnica que tem, gerando soluções, plano de ação, implementando, monitorando. Acabou. Vamos desmistificar isso. E não é eco-chato, nem é eco-grilo. É business. É negócio. Vai te organizar. Você vai fechar mais negócio, vai fechar mais contrato. Vai estar mais apto, vai estar antenado. Seu negócio vai estar perene, seu negócio vai estar sustentável. Você não vai falir. Você vai estar impactando, porque assim, não existe aquela história, né? E aí fica essa dica para as pessoas também que estão nos acompanhando, que elas acham que a questão ambiental, como você falou, que que tem gente que tem uma visão negativa, né, e pejorativa da questão ambiental, e não é isso. Mas a área de meio ambiente, ela não é inimiga, né, do desenvolvimento econômico. Lógico que não. Porque, parceira, inclusive. Porque, assim, as pessoas têm uma visão de que... E eu tinha essa visão quando eu fui fazer o mestrado. Tanto que eu falava assim, eu sou desenvolvimentista, né? Eu não quero saber, eu sou administradora, acho que tem que implantar empresa, enfim. Depois eu fui sentar na cadeira e fui entender que isto é negócio, isso é redução de custo, isso é mitigar impacto, isso é, de fato, aplicar uma política, né, de conhecimento, onde você vai fazer a sua empresa crescer de forma consciente e diminuindo os impactos que a sua empresa, porque toda empresa vai causar impacto. E quem está na área ambiental, gente, não é inimigo, não. A gente sabe na área ambiental que você vai causar impacto. Isso não é fato. Tem jeito. Vamos toda mitigar, empresa, nascer uma empresa, ela vai causar algum impacto. Vamos compensar? Até o comércio, porque o comércio, de uma determinada forma, ou seja, na produção do seu lixo, né, do seu resíduo, ele está causando impacto, mas só o fato dele estar comprando de uma cadeia produtiva que ele não sabe a origem, se veio de trabalho escravo, né, se veio de qualquer outra, né, de qualquer outra área, por exemplo, usa pele animal, enfim. Se você não tem conhecimento da cadeia produtiva, né, de onde você está comprando, quem é o seu fornecedor? Exatamente. Você está contribuindo ali, se veio às vezes até do tráfico. Exato. Da onde, você não sabe. Né, você não sabe. Você tem que conhecer a cadeia produtiva. Quem é o seu fornecedor, de onde está vindo e tal. Você tem que ter princípios, né?
para você poder fazer negócio. Negócio e propósito caminham juntos. E um não atrapalha o outro, não. Isso é uma outra... Isso é uma outra... É um outro mito, Sabrina, que as pessoas alimentam. Que quem ganha dinheiro... Ganhar dinheiro não é pecado. Pelo contrário. Pelo contrário. Não é pecado. Ganhar dinheiro não é pecado. E ganhar dinheiro não está... desatrelado de propósito. Exatamente. E se você tiver propósito, você vai ganhar mais dinheiro ainda. E tem empresa que não quer crescer por isso. Entende? Eu já vi, assim, alguns empresários me falarem: mas eu não quero fazer isso porque eu não quero crescer mais. Peraí. Se você tem condição de crescer, vai atrás, sim, de um investimento, vai se unir a outros empresários para você crescer. Cresça, sim, porque o seu negócio também, ele acaba atraindo o S, e quando você aumenta o número de vagas de emprego, quando você tira pessoas de uma realidade que só você pode fazer isso. É só você, empresário, micro, pequeno empresário, com o desejo, a gente não pode confundir a ambição com ganância. É isso. Porque, assim, existem algumas crenças limitantes que acabam fazendo... Isso impacta diretamente os negócios também, porque o dono do negócio, né, ele pode tanto fazer a empresa alavancar, quanto ele pode fazer a empresa retroceder, afundar. Porque ele não está enxergando lá na frente. É o que você falou do planejamento estratégico. Para quem não sabe o que é planejamento estratégico, é você pensar a sua empresa para frente. Daqui 5 anos, 10 anos, onde eu quero estar? Como a minha empresa precisa estar, né? E aí, a crença limitante, ela faz isso. O dinheiro é sujo, né? Você tem essa crença, porque a gente aprende quando é criança, às vezes que a mãe fala, tira a mão do dinheiro, o dinheiro é sujo. E a gente acaba levando isso de forma inconsciente para a vida adulta. Para a vida adulta. E aí você vai se tornar um empresário porque seu pai, sua mãe era um comerciante, você herdou aquele negócio dos seus pais, e você começa a limitar. Não vou crescer não, porque o dinheiro é sujo, né? Eu não mereço crescer. Tem que acabar com isso. A gente tem que perder isso. A gente tem que, entender que você precisa sim crescer porque você está ajudando outras pessoas. Se o seu negócio... Olha só, Sabrina, você hoje, secretária de Desenvolvimento Social, você tem enfrentado, com certeza, sim, cotidianamente, né? A sua vida agora é isso, né? 100%. Cotidianamente, por exemplo, situações... Quantos pop ruas você tem que poderiam ser resgatados? Inclusive, nós conseguimos, essa semana, 8 pessoas, né, entraram para o mercado, nós conseguimos encaminhar para o mercado de trabalho na área de construção civil. E eu tenho conversado isso com as equipes, assim, não adianta eu pensar no Pop Rua, um cargo para ele, assim, numa empresa, na área offshore. Porque até eu preparar essa pessoa, ela não vai... Como é que eu vou mudar a vida dessa pessoa? Você precisa ter urgência. Eu tenho que ter uma visão diárias, né, imediatistas, onde ela vai ser contratada. E daí ela vai, até a professora depois. Qualificá-la para ela ser um micro, pequeno empresário. É isso aí. Um MEI. Então, assim, eu tenho que dar essas ferramentas, para ela. Então, não adianta a gente, assim, tem muita gente que vem com soluções, Monique, mas são soluções que não são plausíveis. São soluções que não cabem àquela realidade. A realidade do Pop Rua de Macaé é diferente da realidade do Pop Rua de São Paulo. Exatamente, não há dúvida. E aí você tem, por exemplo, eu quis puxar esse assunto, porque é um assunto que você domina, que você está vivendo todos os dias. Você imagina se isso que você falou do empresário crescer, ele vai expandir, ele vai precisar de mais vagas, só que o desenvolvimento dele é programado, está no planejamento estratégico. Ele já tem ali uma forma que ele tem de capacitar, por exemplo, e ele está fazendo o S do SG para fora da empresa, mas que vai repercutir para dentro da empresa quando ele pegar aquela pessoa e botar lá dentro, formada por ele, por exemplo. Sim. E aí, para a sociedade, ele está entregando menos um Pop Rua. Essa semana nós conseguimos também... Entende? Você sentiu a cadeia? Sim, nós conseguimos, assim, convidar algumas empresas, né, no Assessores Trabalho, e nós conseguimos conscientizar. Uma empresa, inclusive, colocou vagas na área de segurança do trabalho para qualificar e preparar jovens para essa área. Então, assim, ela já vai qualificar... Essa empresa está fazendo S. Ela está fazendo S. Por quê? Mas também, assim, é uma coisa que a gente precisa ensinar, né? Orientar e falar. E isso que a gente está falando aqui muda a mentalidade. Coletivo. Isso aí. Um movimento coletivo, Sabrina, é necessário. Senão não tem mudança. Senão não tem mudança. Você, sem conscientização...
não tem mudança. E conscientização, a gente vulgarizou muito essa palavra, ela ficou meio chata, né? Igual sustentabilidade, que a gente tentou desmistificar no podcast passado, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Mas a gente quando fala que a gente precisa se conscientizar, é porque às vezes não é que a pessoa é ruim, ela só não olhou sob aquela ótica. Isso! Porque o terapeuta precisa virar a cabecinha assim, olha pra cá. Olha pra cá. E eu acho que o maior canal que a gente tem para isso é o canal da comunicação. Sim. É o falar, é o divulgar. E é essa a minha ansiedade. A minha ansiedade é falar, é divulgar, é desmistificar essa névoa que colocaram em cima da sigla ESG, parece que é um negócio que veio de Marte e nananã. Não, gente, não veio, ia para todo mundo e ia para sua vida individual das também. Questões ambientais também, né? Por exemplo, se falava sobre ICMS verde. Então, assim, eu não quero implantar, não sei o que é isso, não tem tempo para isso. A gente precisa, sim, se você não tem tempo para isso, procura alguém que tenha dentro da sua empresa, invista, né? Porque você precisa ter uma amplitude de assuntos e de pessoas com conhecimento dentro da sua empresa, né? De ESG, pessoas, assim como você tem pessoas especialistas em RH, né? Você tem pessoas especialistas na área financeira, você tem que ter pessoas especialistas na área de ESG. Exatamente. Porque é o terceiro pilar, né? É isso. Aí eu aprendi uma coisa também durante o período de mestrado, é o triple bottom line, né? Social, ambiental, né? Isso é uma tríade. Quer ter sucesso nos negócios, no mundo business? Hoje, lá fora, eu tive um professor chamado Bruno Campos, até mandar um abraço, Bruno Silveira Campos, mandar um abraço para ele, que ele é diretor de uma universidade no Canadá, e ele, né, deu uma disciplina para a gente sobre economia sustentável. E aí, assim, eu aprendi muito, porque o Canadá é um dos países que mais investem nessa questão, tem riquezas naturais, assim, belíssimas, né? Apesar do clima, enfim, mas o Canadá, ele investe, ele preserva, como os Estados Unidos também. Se você for olhar os Estados Unidos, você vê, assim, florestas belíssimas, tudo preservado. E, às vezes, a exploração são dos países subdesenvolvidos. Exatamente. Né, que hoje não se usa mais essa palavra, mas estou colocando aqui de forma coloquial, dos países que estão em desenvolvimento, né? Como os BRICS, Brasil, Índia também está no BRICS, né? BRICS, Rússia. Então, assim, esses são países que são muito populosos, né, que estão começando a investir na área de tecnologia. A China mesmo despontou. Por quê? Porque a China entendeu. Eu tenho gente, eu sou uma das maiores, eu sou a maior população do mundo. O que não me falta aqui é gente. Ou seja, a minha mão de obra vai ser barata. O que não me falta aqui principalmente se eu investir. Vamos começar a investir em tecnologia barata, que é o quê? Reproduzir coisas. Então, a Nike foi para lá, outras grandes empresas foram para lá, compram da China e botam só a marca. Perfeito. Então, assim, se você é um pequeno empresário, você tem que pensar assim também. Olha, eu não consigo produzir o tênis do início ao fim. Mas eu consigo comprar de alguém que consegue produzir num valor muito aquém do meu, porque ele é maior do que eu, e eu dou a minha identidade. Imagina, você compra um tênis de uma grande empresa, que um tênis, hoje você vai numa loja, você compra um tênis, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Vou colocar essa marca da Nike. Mas eu vendo um tênis da Nike personalizado, com nome de Monique, com pedrinhas, com não sei... É um outro valor. É lógico. E se eu compro 10 pares de tênis, eu consigo negociar um preço muito mais aquém. Então, eu ganho economicidade e eu tenho economia de escala e eu consigo lucrar mais sem gastar. Eu preciso produzir tênis? Não preciso produzir tênis. Mas se eu personalizo, é um negócio, um nicho que ninguém faz. Que ninguém faz, eu vou fazer. E eu vou fazer. Eu vou ter lucratividade com isso. Exatamente. Então, assim... O ESG, ele também te motiva a ter o quê? Criatividade, inovação. Não, o tempo inteiro. Eu não tenho como crescer, não tenho. Então, como é que eu vou crescer? Eu preciso crescer. Como é que eu vou crescer? Sendo sustentável, pensando soluções para fora da caixinha, né? E trazendo ali um ambiente, né, organizacional mais harmonioso. Porque isso também é pensar ESG. Então, você ter transparência, né? Você tem que ter ética no que você faz. Outra coisa. Políticas anticorrupção. Não existe. Isso aí. Não existe crescimento com corrupção. Para começar, se você tem uma mentalidade, né, que é o jeitinho brasileiro, infelizmente eu não gosto, eu gosto de falar isso, vou deixar bem claro aqui, a minha opinião particular como ser humano, como cidadã.
Quando a gente fala de jeitinho brasileiro, me envergonha. Inclusive, quando eu vou conversar com pessoas de outros países, né? Porque eu falo 5 idiomas. E aí, quando eu vou conversar com pessoas de outros países, que eles vêm me falar, a história do jeitinho brasileiro é cheio, né, de jeitinho. Eu falo assim, que o jeitinho brasileiro, ele não é benéfico. Por que que ele não é benéfico? Porque ele não te ajuda a crescer. Não. Você quer ser o esperto passando a perna No coleguinha. No outro. Então, assim, isso não te dá nenhuma possibilidade de desenvolvimento intelectual. Então, assim, você pensa coisas o tempo todo para fugir. Para burlar. Mas o tempo que você está pensando em burlar... Você não pensou numa solução. Exatamente, uma coisa prática, né? De uma coisa correta. E pensar na governança, na transparência dos seus atos, às vezes é muito melhor do que você pensar, deixa eu dar um jeitinho aqui, né? Que a gente chama na contabilidade, tem PEPs e UEPs, né? Que são Primeiro que estratégias, isso aí. Eu vou usar a outra estratégia porque e aqui eu consigo burlar a aqui. Tributação, mas lá na frente você vai pagar por isso. E às vezes você vai pagar muito caro. Então, assim, pensa, vai crescendo devagar, vai galgando degraus. Americanos passou por isso agora. É verdade. E aí, burlar lá as suas demonstrações. E aí, o que acontece? Lá na frente você paga um preço. Não tem jeito. Não existe. Não existe. É lei do retorno. As coisas têm consequência. Dessa lei você não foge. Isso aí. As coisas têm consequência. E a grande consequência de você desenvolver uma política ESG séria, de fato, concreta, não é fazer relatóriozinhos falsos e vamos embora, não. É fazer um negócio sério, entender, implementar. Eu já mostrei que não é algo que você vá... é só para os mega power porque eu não tenho condição. Não, você tem sim. É que você vai beneficiar, primeiro, a si mesmo, ao seu negócio, e segundo, a sociedade, quando você traz todos esses impactos que a gente discutiu. Sim. Então, a política ESG era uma política de negócio. Sim, e a mentalidade milionária, ela, né, e aí eu tô falando isso aqui, a título de conhecimento, agregando conhecimento ao outro, ela tira você da limitação. Exatamente. Né? Quando você não quer, você corre da governança, você vai ter outro tipo de impacto, porque você não quer trazer transparência, você não quer ser ético, você não quer seguir um princípio, né? O ESG fala isso. É o tempo inteiro. É o princípio. É o princípio. Então, assim, você ter transparência, mostrar de onde saiu Princípio aquele e produto, por que você escolheu aquele produto, como é que você fabrica esse produto. Quer ver uma coisa que eu acho muito bacana e que a gente se sente bem, se sente seguro quando a gente vai numa pizzaria que você consegue ver toda a linha de produção. Aquele vidro ali, ele traz um impacto para o negócio. E o pet shop que você está vendo o cara dando banho no seu cachorro. Exatamente. Então isso é transparência, isso é governança. Isso é governança. Porque quando você fala em transparência, você fala em transparência com a sua transparência, com o seu interno. Sim. Todo mundo ali sabe como é que os fluxos funcionam, não tem segredo para ninguém, tá tudo certo. Você fala em transparência para fora, e aí você fala, quando você fala para fora, você fala para o seu fornecedor, ele tem que saber como é que tá a sua situação financeira, ele tem que saber como é que isso aí. como é que é o seu fluxograma. Dá a oportunidade de decidir. E para o seu cliente, esse exemplo que você deu da pizzaria, esse exemplo que eu falei da pet shop. Você tem um sofá, você se senta, tá vendo o cara com um vidro, ele não tem o que esconder, eu não vou matar isso aí. Eu não vou fazer nada com o seu pet. Porque tem a gente escuta histórias, né? Que vai pro pet, eles dão um remedinho. Exato, não. Aqui, ó, tá aqui, eu tô fazendo assim, tô fazendo assado. Você pode ver. Ou a pizza, eu não tô cuspindo na sua pizza. Eu não estou cuspindo. Aqui não tem rato, né? Tem rato andando, tem barata andando. Não tem. Tá franqueado pra você. Aqui tem um vidro aqui, eu tô vendo. Eu tô fazendo traz aqui pra você. Traz segurança pro cliente, traz segurança pra quem tá trabalhando. Governança. Porque ele sabe que ele não pode fazer nada errado ali. Pro seu cliente. Né? E traz segurança pro dono. Isso melhora o negócio. E se você não tem o que esconder, você não vai querer esconder. Exatamente. Quem não deve, não teme, Quem não né? deve, não teme. É exatamente isso, Sabrina. Então, política ESG é uma política de business, não é uma política coxata, bicho grilo, não. E é para todo mundo. Acho que esses são os grandes mitos que eu queria derrubar aqui hoje. Tá? E pra gente, assim, encerrar, Monique, eu queria fazer até uma reflexão, que eu estava falando sobre a mente milionária, que muitas pessoas, às vezes, não crescem, né, financeiramente, muitas empresas não crescem financeiramente,
justamente por pensar de forma limitada. E quando eu falo de pensar de forma limitada, é isso. Eu vou investir, vai ser caro. Para que eu pensar nisso? Para que eu fazer um teto ecológico? Para que eu fazer uma horta? Para que eu vou fazer, botar uma creche dentro da minha empresa para ajudar as mães que precisam? Para que eu vou fazer isso? Simplesmente porque você está trazendo comodidade, você está trazendo alegria, né? E melhor também, assim... Está retendo talento, né? Você está retendo talento. Exatamente. Aquela mãe não vai querer trabalhar na fábrica do lado, porque lá não tem o benefício emocional. O salário é até menor, né? E o salário emocional? Isso aí. E o subjetivo? Eu estou trabalhando aqui, meu filho está no andar de baixo sendo olhado, cuidado, eu estou sabendo... Está aqui do meu lado, ficou com febre, alguma coisa excessiva ali. Exatamente. Exatamente isso. É esse social. Então, assim, dizer para vocês, Monique, foi maravilhoso esse nosso bate-papo de hoje. Assim, aprendi muito, né? Eu acho que as pessoas também que estão nos acompanhando, nos assistindo, elas também aprenderam muito. E eu quero fazer uma pergunta que até surgiu aqui no nosso WhatsApp. Falar para vocês que nós temos um WhatsApp, né? Você pode falar, Monique, o número... 9.500... É 21, né? 21, 9.500, 3077. Podem mandar sugestão de temas, sugestão de convidados, e aqueles que quiserem fazer parte da nossa lista de transmissão receberão o nosso material. Cada encontro desse vai gerar um e-book e vocês vão receber esse e-book com essas informações que a gente tratou aqui para terem... eu acho que é legal te dividir isso. Sim, e aí aproveitem, tá? Manda lá uma mensagenzinha no WhatsApp do Você Pode Mais, nosso podcast, e vocês vão ser respondidos, vão ser muito bem atendidos. E aí surgiu uma questão, Monique, que a gente estava falando aqui sobre a economia circular. Então, assim, as pessoas querem saber o que é economia circular e como isso impacta dentro da questão do ESG. Explica isso para quem está nos acompanhando. Então, a economia circular, como o próprio nome diz, é quando você consegue fazer com que desde o início daquele empreendimento econômico, falo de uma forma geral, né? Porque aí você pode, em todos os aspectos, você pode colocar. Ele faz exatamente um círculo, desde o início até o final, com o tratamento dos resíduos todos, você gerando fornecedores, de consumidores, de fornecedores, até que toda a cadeia seja satisfeita e todos trabalhando em consonância. Isso atende muito aos 3 pontos do ESG. Então, a empresa precisa pensar na economia circular. Precisa pensar na economia circular. Porque, dependendo do segmento, você vai atender ao E do ambiental, dependendo do que seja, você tratou e você deixou de descartar resíduo, por exemplo, por conta da economia circular. Você vai tratar do S, quando você consegue integrar pessoas, integrar atores dentro da mesma economia, dentro do mesmo nicho econômico. E quando você faz isso com cooperação, você está fazendo isso com transparência e governança. Muito então, bom. Você conseguiu atingir os três. E o E, que eu defendo, o segundo E, que é do economical, e você está gerando dinheiro ali dentro daquela economia. Então, você só tem a ganhar com a economia circular. Muito bom. Então, tirou aí a dúvida dos nossos seguidores, né, das pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer a Monique por esse momento assim, muito especial. Que nós aprendemos muito aqui hoje sobre o ESG, sobre, né, a governança, que foi um ponto que a gente não conseguiu tratar muito bem no podcast anterior, mas que a gente prometeu, queria falar, acho que deu para, né, para fechar aí, né? E se alguém tiver mais alguma dúvida sobre governança, entre em contato lá no WhatsApp que a equipe vai estar, né, respondendo. Vai sim. E dizer para vocês, assim, que foi muito legal. Eu queria, Monique, que vocês fizessem as suas considerações finais, né? Bom, Sabrina, dizer aqui, eu sou chata, repetitiva, mas eu preciso render as homenagens a você, que você é merecedora de todas as homenagens, e todas as homenagens que eu puder render são obrigada. poucas. Render homenagem à sua inteligência, render homenagem à sua capacidade
render homenagens à sua generosidade. Você tem um podcast que é seu, que é o Você Pode Mais, né, que foi uma iniciativa que você teve fundamentada em generosidade, em dividir conhecimento. Eu fui uma das primeiras, né, aqui na cidade, né? Acho que foi a primeira, na verdade. Em dividir conhecimento, em dividir experiências. E esse título, né, esse nome que você deu, Você Pode Mais, ele é sensacional, porque qualquer um pode mais. Então, sim, é você mandando um recado, né? Empoderar as pessoas. É empoderar as pessoas, é você pode mais sim, você pode mais em qualquer aspecto, você pode mais em qualquer lugar, você pode mais fazendo qualquer coisa, você sempre pode mais. Então, você foi muito feliz nessa sua intenção, então eu quero parabenizar e dizer que eu te admiro profundamente e sempre reiterar que eu sou muito feliz e muito honrada você ter me convidado para esse projeto do Questões e Soluções e que eu espero muito, ao longo desse tempo, né, passar as informações, dividir informações. De repente, a gente pode criar algum tipo de evento na cidade, a gente fazer um workshop, fazer um final de semana de imersão. Não sei o que pode acontecer. Mas eu acho que a gente precisa difundir muito essas questões, Sabrina, porque isso impacta a vida das pessoas. Sim. E se a gente não vive para servir, não serve para viver. Sim. Né? E eu acho que é isso que nos une, né? Esse mesmo pensamento, essa mesma linha de pensamento. Então, dizer que eu estou muito feliz, dizer que esse podcast de hoje, ESG Passo a Passo, ele é parte 1. Então, o que promete parte 2, parte 3, parte quando quiser, depende assim, as pessoas mandarem as perguntas, a gente vai fazendo, vamos fazer um bate-bola, um bate-pronto, tá? Eu estou aqui à disposição sempre, tomara que esse nosso Questões e Soluções perdure, seja perene, sustentável, né? Tem que ele ser, seja sustentável, né? Porque acho que tem muita questão para a gente tratar e muita solução para a gente propor. Tá, eu estou muito feliz de estar aqui. Gente, obrigada mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, tá, Sabrina? Obrigada, Monique. Assim, dizer que explicar para as pessoas que esse é um projeto meu pessoal, é uma forma também de estar retornando à sociedade tudo aquilo que eu aprendi, né, tudo aquilo que a sociedade me permitiu ter no meu desenvolvimento profissional e pessoal. Então, a ideia do Questões e Soluções foi um podcast que nós fizemos aqui, né, Monique? E aí eu achei interessante a gente estar trazendo a Monique para estar ajudando a pensar de forma mais técnica, porque as pessoas me conhecem muito, né, na gestão pública, acabo sendo uma referência aqui na cidade, na região. E fora da cidade também. Não é só na cidade, não. Eu entrego mesmo, eu falo mesmo. Que bom, né? Fico feliz, né? Referência positiva. Que bom, melhor. Mas, assim, é uma forma que eu tenho de devolver à sociedade, à população, né? Conhecimentos de várias áreas. Eu acho que também falar para as empresas é importante, sabe, Monique? Então, a gente tem esse espaço aqui para falar, você tem, né, esse espaço para falar, para apresentar seu trabalho. Monique Sim. também é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa com várias formações, ela é engenheira, tem 2 engenharias só, né? Como se ela não fizesse nada da vida. Ela tem vários MBAs, eu tenho que fazer um podcast só da sua formação profissional, né? Técnica também. Enfim, Monique é uma pessoa que tem muito conhecimento em diversas áreas distintas. Acho que a gente, né, se combina. Se combina por isso, né? Multifacetadas. Então, isso faz com que, né, o conhecimento ele seja muito construtivo, né? Ele seja positivo e ele seja amplamente divulgado. Então, eu estou muito feliz, né, de você ter topado, de você ter aceitado o nosso convite. E aqui é o lugar onde eu estou em casa. Eu falo do que eu quero, eu falo do que eu penso, né? Apesar de que Seu papo de comadre, hein, Sabrina? Vamos falar, a próxima série não vai ser mais Questões e Soluções, não. Vai ser papo de comadre. Isso é verdade. Papo de comadre. Tem muita gente, assim, que me vê de uma forma muito séria, né? Sempre falando e tal, né? Diretamente com conhecimentos mais técnicos. Mas aqui eu estou em casa, eu quero falar de vários assuntos. Aqui eu não sou eu, né? Eu sou, enfim, porque eu brinco e falo que é igual Frankenstein, né? Tem várias faces. Várias né? faces, vários pedacinhos. Ou talvez Medusa, não sei. Mas aqui é o meu espaço, meu cantinho, nosso cantinho, né?
da gente poder distribuir conhecimento para quem precisa, sejam empresários, sejam atores públicos, atores políticos, né, agentes públicos, sejam servidores, sejam, né, trabalhadores. Eu acho que a gente tem que atingir todas as classes, todas as massas, todos os perfis, porque eu acho que isso é o que conhecimento fica liberta, né, na nossa vida. A vida é curta, mas ela tem que ser impactante, né? Não adianta eu penso, né, que nós viemos a esse mundo com um propósito, uma missão. E a minha missão é ajudar a vida das pessoas. Se eu não puder ajudar financeiramente, mas com o conhecimento que eu aprendi, que você aprendeu, servir, não serve pra viver. Né? E nem tudo é dinheiro. Não. Tem gente que acha assim, eu não vou dividir esse conhecimento. Quando você divide, você multiplica. Né? Eu penso assim. De que vale o livro se você não pode abrir? Exatamente. Então, dividir é você também estar multiplicando, você está colocando um pouco de conhecimento ali para aquela, né, para aquela comunidade, e você está fazendo com que isso se multiplique, com que isso, né, vá repercutir e transformar a vida das pessoas. Então, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Né? Monique, para quem não sabe, veio do Rio de Janeiro, ela tem vindo do Rio de Janeiro para contribuir com o nosso público. 3 horinhas de viagem na estrada. Nosso público, que a maior parte é daqui do município de Macaé, né? Então a gente fala muitos assuntos de Macaé. Eu vou mudar para Macaé, você vai ver só. Eu tô esperando. Vizinha aqui, ó, do estúdio, que aí já vem, puf! Já vem para cá. E você vai amar a nossa cidade, é claro. Eu já amo de coração, é uma cidade especial. Eu sou, enfim, suspeita. É uma cidade muito especial. Né? Não nasci em Macaé, mas o meu coração, minha alma, né, é macaense. E assim, agradecer a todos vocês, só agradecer, que vocês continuem e, compartilhem, comentem aí, divulguem o nosso trabalho para outros amigos. Não é para aumentar seguidor, é para você abençoar a vida de outras pessoas, para você dividir conhecimento e para você ajudar aqueles que realmente precisam aprender sobre esse conteúdo. Quem sabe você que está nos assistindo aí, que hoje é um adolescente, um jovem, vai ser aí um grande empresário, vai ser alguém que vai falar de ESG inspirado, né, no nosso podcast aqui. Então, não deixe de compartilhar o conteúdo. Beijo para todos vocês, forte abraço e até o próximo programa. Beijo, Obrigada. gente!